Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai o marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Prosseguimos nós no nosso esforço próprio do tempo da Páscoa, da busca e da procura por Cristo, desejando que se cumpra em nós aquele que é o ímpeto do coração do apóstolo Paulo, quando diz que o seu desejo é que todos cheguem a compreender a largura, a profundidade do amor de Deus. A experiência de Deus, do seu amor, o reconhecimento com o ressuscitado, dilata, arrebata, surpreende, transborda, porque a nossa tendência humana é de nós nos estreitarmos, nos fecharmos, sermos derrubados, sequestrados de nós mesmos pelos nossos caprichos e pelas nossas incompreensões. O ressuscitado quer ser aquele que traz para fora os mestres que condenam Jesus a ser pregado na cruz e que logo em seguida matam os seus discípulos, querem fechar. O desafio no início da igreja, e que continua sendo ainda o dos nossos tempos, nós tendemos a desejar viver nos túmulos, fechados em nós, em nossa razão, em nossa compreensão e em nossos caprichos. E uma das maneiras, por que não dizer um dos sintomas do nosso fechamento à graça de Deus e ao arrebatamento que vem do amor dele. Porque às vezes a nossa tendência é nos fecharmos, imaginando que nós somos donos da alfândega do céu, como os fariseus que não entram e que não deixam entrar, porque ninguém pode fazer mais infeliz do que alguém que faz infeliz a si mesmo, que perdido de si leva outros a se perderem. Um dos grandes sintomas de alguém que pode estar perdido de si mesmo é o apego às tradições, o apego às falsas ideias. Veja, não é que a tradição não seja importante. Nenhuma só vírgula será tirada da lei de Deus, é o que Cristo faz notar no Sermão da Montanha. No entanto, a lei só tem um sentido se nos aproxima da graça. Porque se a lei não nos aproxima da graça, ela é, na verdade, madrasta do nosso ressentimento. Como lembra o apóstolo Paulo em uma de suas leituras, a lei pode matar, só o Espírito é capaz de dar a vida. Por isso, Jesus causa um grande embaraço no seu tempo, como também os discípulos que vêm posteriormente a ele, porque ele parece estar profanando a lei e o sábado, mas na verdade não é isso. O esforço de Cristo é o de fazer entender, ao mostrar pouco respeito para certos preceitos, certas repetições e certos ritos, de que o sábado, de que a lei e o templo só tem sentido se são mediadores do encontro com a sua graça. E aqui quero repetir, todos nós temos que tomar cuidado
Porque quando nós não queremos nos abrir, quando estamos fechados, quando fugimos de nós, uma das desculpas será uma interpretação moralista da lei. É assim, não é? Pensemos nós, um pai e uma mãe que no tempo oportuno não deu conta das próprias questões, estará fadado a punir nos filhos as próprias imperfeições, para que talvez os filhos possam realizar aquilo que não deram conta de realizar na sua vida. E assim um processo de educação que é tão belo, pode na verdade se degradar numa transferência terrível de culpa, onde um filho não é nada mais do que uma extensão dos desejos, dos caprichos e das frustrações do pai. Portanto, tomemos cuidado. Nestes tempos de fla-flu, de direita e de esquerda, de conservadores e progressistas, onde uns se julgam dentro e outros se julgam fora, daquilo que diz Mahler. A tradição não é a custódia das cinzas, mas é a garantia do futuro. Porque é possível que nós tenhamos uma relação com o rito, com as roupas, com a religião, que seja, na verdade, uma maneira de custodiar as nossas cinzas. Ou quem de nós já não conheceu alguém que, frustrado com a própria vida, está o tempo todo dizendo que a vizinha vai para o inferno porque não vai para a igreja? Tomemos cuidado com este lugar, porque não é o lugar dos discípulos de Jesus Cristo. É sobre isso que fala a primeira leitura que acabamos de escutar. Se diz que Estevão está anunciando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, está anunciando a graça, está anunciando que se a lei nos foi dada por Moisés, a graça e a verdade vêm por Jesus Cristo, e ele encontra homens que vão ser chamados, alguns versículos à frente deste mesmo capítulo, de homens incircuncisos de coração. A circuncisão é o preceito da lei. A circuncisão é o sinal de homens que estão dispostos a fazer aliança com Deus. Portanto, nos Atos dos Apóstolos, ao dizer que eram homens que rangiam os dentes, homens com o coração endurecido, com a nuca endurecida, homens incircuncisos no coração, o que está querendo dizer é que eram homens cheios de rito e de exterioridade, mas homens vazios da graça. Sepulcros caiados, como vai lembrar Jesus num dos trechos do Evangelho. Cheios de si, cheios do próprio conhecimento. E vai lembrar o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, o conhecimento incha. O conhecimento, inclusive, pode ser uma maneira de nós nos fugirmos de nós. Às vezes é preciso muita cinza, muita mesquinharia para não darmos conta daquilo que somos e dos nossos deveres. Às vezes é preciso estar gastando muito tempo dentro da igreja e fugindo de si. Estevão, ao contrário, não fugia de si. Não era um mentiroso, mas um homem segundo a verdade, como nos faz notar este texto. Estevão era um homem cheio da graça de Deus. Graça, charis do grego, chesed do hebraico, charis de onde vem graça, carisma, dom, de onde vem amor. Alguém que está em plena posse de si, resolvido consigo mesmo e com as próprias questões, transborda amor, está cheio do amor. E o amor não é simplesmente romance, o amor não é simplesmente afeto, o amor significa ser habitado por um outro. O amor significa ter encontrado com Deus, porque Deus é amor. E todo que ama nasceu de Deus e conhece a Deus, e quem conhece a Deus e quem conhece o amor não pode tropeçar. E se diz que Estevão está cheio do poder de Deus, dinamis. A palavra poder no grego é dinamis, de onde vem dinamite. E é muito pertinente, não é? Porque às vezes nos falta o ânimo e a coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades, porque queremos ser força para nós mesmos. E lá onde quisermos ser força para nós mesmos, nós seremos fracos. Porque não temos todas as respostas, porque não podemos ser a fonte. É preciso que o Espírito Santo seja a graça, seja o amor, seja o carisma em nós. E é preciso que Ele seja a força da nossa fraqueza. Porque, inclusive, quando o Espírito está em nós, nós não precisamos ficar o tempo todo preocupados em nos defender. Olha o que o texto diz, no versículo 10. Os homens daquele tempo, os mestres da sinagoga, tentavam insurgir-se contra Estevão, mas ele, tendo o rosto como que de um anjo, tinha uma sabedoria que era, na verdade, uma sabedoria do Espírito que preenchia a sua palavra.
aqui está a força de Estevão e a força para nós em nossas travessias, em nossas dificuldades. Nós não temos que dispor das nossas próprias palavras, porque as nossas próprias palavras nos seduzem e nos enganam. É preciso deixar que o Cristo fale em nós. É preciso deixar que o Cristo seja força e potência em nós. É preciso deixar que o amor de Cristo seja o bálsamo a curar as nossas feridas, porque se Ele for a graça, se Ele for o amor, se Ele for a fonte, se Ele for o poder em nós, ninguém poderá nos resistir. E às vezes nós estamos o tempo todo querendo resistir e sermos fortes por nós mesmos e terminamos não dando conta. O texto vai dizendo de uma maneira mais ou menos clara, de uma maneira mais ou menos sutil, que o encontro que Estevão faz com a graça de Deus lhe faz ser impassível. Mesmo sendo insultado, não insultava. Mesmo sendo acusado, não acusava, lembrando-nos daquilo que vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Romanos: não pagueis o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. O bem, a graça de Deus deve ser a força a habitar os nossos corações, porque a graça de Deus nos faz ser criativos. Porque dificuldades experimentamos todos, desencontros e incompreensões temos todos. Onde é que nós iremos encontrar a força da renovação, do amor criativo, que faz dos desafios que todos nós temos que enfrentar oportunidades de amadurecimento e de crescimento? Iremos encontrar na graça de Deus. A graça que motivou Estevão, e ele pôde rezar aquela que é a sabedoria dos Salmos, o encontro que fez com o amor que vale mais do que a vida. E este amor que é capaz de nos preservar. No Evangelho que nós acabamos de escutar, vemos a repetição do mesmo tema, voltados para trás, olhando para o retrovisor, ensimesmados, como é próprio de quem não dá conta de si e quem não dá espaço para a ação da graça de Deus. Olham para trás e perguntam para Jesus, depois de terem sido saciados. E aqui é uma provocação profunda do texto. Temos que tomar cuidado com as nossas fomes, porque elas nos devoram. Porque as nossas fomes, que são boas, é preciso que a gente tenha fome. É preciso que a gente procure. É preciso que a gente anseie. Mas estas fomes podem nos virar do avesso, porque a gente pode imaginar que Deus e que as pessoas têm que ser modelados segundo as nossas fomes e segundo os nossos caprichos. E isso pode destruir as relações. Um casamento onde a esposa tem que ser modelada segundo as fomes do seu esposo está fadado ao fracasso. Uma relação com Deus, onde nós imaginamos que Deus tem que ser feito segundo os nossos caprichos, é uma idolatria. Uma sociedade onde os outros estão aqui para que eu leve vantagem segundo aquilo que eu quero, é impossível de ser vivida. Já tentaram conviver com alguém que tenta levar vantagem em tudo? Alguém que quer ter razão o tempo todo? Alguém que é sal para todo o prato? É impossível. E Cristo está dizendo, quando os judeus lhe perguntam, quais são as obras? Qual é o esquema? Como é que você vai se encaixar naquilo que nós desejamos? Ele diz, a obra que Deus espera de vós é que acrediteis. O que é que João está dizendo neste evangelho? Porque para os judeus do tempo de Jesus, seria importante agir segundo as obras da lei. A circuncisão, o templo, o sábado. E Cristo não está desrespeitando nada disso. O que ele está querendo dizer é que o templo, o sábado e a lei só tem sentido quando são encontro com a graça de Deus. Porque sem o encontro com a graça de Deus, como estamos dizendo, a lei, os ritos, as novenas, os terços, as plumas e os paetês, todo o carnaval se torna vazio. E ao invés de aproximar de Deus e uns dos outros, pode afastar. Por isso, que cada um de nós seja profundamente provocado em nossas manias, em nossos caprichos, em nossos apegos às cinzas, se nós estamos tendo tempo para a graça, tempo para o amor de Deus. Estamos deixando que o Espírito que foi a força de Estevão nos renove, porque senão nós podemos apodrecer. Apodrecer em nossas relações, apodrecer em nossa sociedade, apodrecer em nossa igreja. Nos interroguemos sobre nossas fomes, nos interroguemos sobre os nossos medos e tenhamos espaço para a graça, porque a lei pode matar, mas é a graça,
o amor de Deus e a sua força quem nos garante a vida. Precisamos então terminar no Salmo, porque quando a lei for encontro, quando antes de tudo nós tivermos visto o ressuscitado, buscando-o incessantemente e tivermos o encontrado, e encontrar o ressuscitado é a maior das realizações, nós poderemos cantar o Senhor que nos ensina os seus caminhos. Nós poderemos dizer que é o Senhor que é a verdade, que nos afasta das mentiras que nós contamos para nós, e como nós temos gosto por mentir para nós. E como estou dizendo e repito, podemos estar na igreja para fugir de nós e para mentir de nós. Podemos ter fixação em determinadas coisas para mentir a nós e para fugir de nós. Podemos ser rígidos com nossos filhos para mentir a nós. Podemos ser adolescentes rebeldes para mentir a nós. Temos que então nos abrir ao encontro com aquele que é a palavra, aquele que faz a lei se tornar um presente e que nos encaminha na trilha da verdade. Portanto, como diz o salmista, coloquemos diante de nós a palavra de Cristo, para que esta palavra nos preencha. De modo contrário, seremos sequestrados. Serão sombras as nossas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Aos céus as nossas preces. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor.